eu sou a Van e hoje eu vim falar sobre uma obra e um quadrinho, um documentário em quadrinhos sobre o efeito He-Man, como a indústria dos brinquedos moldou sua infância pelo consumo material. Polêmico, será, hein? Como o efeito da propaganda e dos desenhos nos anos 80 formaram aí nossos consumos, né, nossos desejos de consumo e como isso afetou nossa cabeça aí, nossa imaginação enquanto crianças, enquanto estávamos formando nossos caráteres. Mais uma obra aí do Brian Brown, né, do Box Brown. Né? O Box Brown escreveu também, já falei aqui sobre Tetris, também do Box Brown, os jogos que as pessoas jogam. Já tem vídeo aqui no canal, né, a história do Tetris. Você assistiu o filme aí recente, né? Você tem uma ideia do que foi a criação, a história e a loucura que foi a disputa pelos direitos de Tetris, né? Mas esse aqui é um material muito mais documentário do que o filme, né? O filme usa muito mais a parte também de ficção, de entretenimento, né? Do que Tetris. Box Brown escreveu também André, o Gigante, Vida e Lenda. Também aí a luta livre, né? O grande astro aí da luta livre, André o Gigante, que inspirou aí, por exemplo, personagens do Street Fighter, né? Do Final Fight, também uma bela obra. E agora saiu aqui no Brasil sua obra mais recente, né? É o efeito He-Man, e é muito legal, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aí. O He-Man começa falando um pouquinho sobre as técnicas de comunicação. O nome do primeiro capítulo, né? Se bater a tentação, põe um cigarro na mão, né? Aqui ele usa a palavra pito, né? Que é o cigarro, né? Mas ele começa lá atrás, né? Falando um pouco sobre as técnicas que vinha lá do tempo da Roma, do César, né? As técnicas de discurso no povo, né? Para popularidade, né? Do César. Depois na Primeira Guerra, né? Na Primeira Guerra, falando aqui já dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já utilizavam muitas mídias, né, do jornal, da rádio, né, para suas impressões, né, a impressão que os Estados Unidos recebia do que era a guerra lá na Alemanha, né, da Primeira Guerra, chegava através dos meios de comunicação, né. Como os Estados Unidos trabalhou ali o recrutamento, né, dos americanos, da população, e aí tinha muito disso, o pessoal fazendo discursos na rua, né? Ele coloca alguns nomes, né? Como, por exemplo, aqui, um dos membros do comitê era o Sr. Edward Bernays. Bernays, nascido na Áustria, tinha um tio famoso, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Né? Então, ele começa dando esse panorama de como se atuava nos Estados Unidos, como os Estados Unidos começou a utilizar a propaganda, né? Que vinha lá como do governo, e né, como na área da guerra, mas também depois na área de costumes e consumo, né, principalmente, falando aí, claro, do capitalismo, né, do consumo e do comércio. Aqui tem um exemplo muito legal que ele desenvolve, que é a questão das mulheres fumantes lá nas décadas de 20, 30, né, as mulheres não fumavam em público, né, era uma coisa mais masculina, né, o ato de fumar em público, não que as mulheres não fumassem, mas era algo mais reservado, né? Então ele usou, por exemplo, para a indústria tabagista, claro, né, para que vendesse também os cigarros para o público feminino, né, vendesse mais. Então foi organizado ali um evento em praça pública, onde as mulheres acenderam os cigarros como se fossem tochas da liberdade, né? E aí envolveu a questão também da luta das mulheres pelo direito ao voto, né? Então tudo foi colocado assim como se o ato de fumar em público para as mulheres fosse um ato de liberdade, também de expressão, né, de personalidade. E aí também, claro, vendendo mais cigarros para o público feminino também, né? Então, esse aqui é colocado assim como um exemplo, né, de como isso era trabalhado nos Estados Unidos, com a questão da imagem, né, e dos costumes. Então, você começa assim, já dá para ver um contexto, né, do que ele está trabalhando aqui, né? Depois ele entra na questão do cinema da Disney, né? A questão do merchandising daí, né? A Disney tinha os curtas, né, do Mickey que passavam no cinema,
Tudo isso ele está fazendo um contexto. Eu estou resumindo bastante aqui, tá, pessoal? Mas eu recomendo muito que vocês leiam com calma isso aqui, né? Mas a Disney começou lá com os curtas, né, em desenho animado, que passava apenas no cinema, né? Que então eles comercializavam, né, o merchandising do Mickey. Claro, já era muito forte, né? Antes lá do primeiro desenho lá da Branca de Neve, que nós já vamos comentar. Mas então a Disney começou com esse merchandising de produtos, né? Claro. Depois da Segunda Guerra, ali na década de 50, a televisão, este aparelhinho aqui, este aparelho se tornou comum lá nos Estados Unidos também, na classe média, né? Aquele costume de um aparelho por casa, né? Por residência. Claro que a televisão já existia, mas ela se popularizou, né? Cada residência tinha uma, era o costume de ter uma TV, né, na sala para toda a família. E a partir daí também mudou, claro, toda a questão de comunicação, né, midiática ali, que no princípio era para toda a família, né? Os sitcoms lá, os seriados de comédias, né, situation comedies, né, as comédias de situação diárias do cotidiano nos Estados Unidos começaram a fazer muito sucesso. E não existia uma programação da TV por horário ou por faixa etária, por público, né? Não tinha programação infantil, a programação nobre, né? Horário nobre. Ainda no começo, toda a família assistia a TV nos mesmos horários, juntos, né? Era para o casal com os filhos assistirem. Então, a programação era direcionada para toda a família. Tanto que aqueles seriados dos anos 50 são aqueles seriados extremamente inocentes em algumas coisas, né? Não mostra o casal se beijando, né? Aquela história que no quarto do casal existiam duas camas de solteiro, né? Porque era uma questão assim que toda a família assistia. Então teria que ser um programa que pudesse ser assistido pela criança, pelo filho, pelo casal, pelos pais, né? Mas pelos avós ali com mais idade, que todo mundo assistisse e desse risada. Temos bons seriados dessa época, né? Mas eles tinham essa questão de não podia mostrar nada assim que uma criança não pudesse assistir, mas ainda chamasse a atenção dos adultos, né? Então aí vem as sitcoms, né? Que faziam muito sucesso. E aí nos anos 60 ali começou a primeira sitcom animada que nós tivemos na TV. E foi nada menos que os Flintstones. E aí, nos anos 70, nós tivemos um certo filme de um certo senhor chamado George Lucas, né, que estreou nos cinemas Star Wars 4, episódio 4, Uma Nova Esperança, né, isso aqui nos anos 70, que foi um estouro no cinema, né, um sucesso arrasador nos cinemas, e que mudou também a indústria que nós estamos falando aqui, do consumo, né, a indústria da infância, né, da nostalgia. Porque o George Lucas, né, como vocês já devem ter visto, o George Lucas criou um império com este filme, não só o império do Darth Vader, mas o império de brinquedos, né? Claro que nós estamos falando que no começo o George Lucas não conseguiu, ele trocou, né, quando ele lançou o episódio 4, ele trocou muito seu contrato, seu salário, por uma parte nas vendas, né, no merchandising, por direitos ao merchandising do filme. E aí os produtores, né, pensaram, puxa, mas o que ele vai vender ali? Vai vender meia dúzia de camiseta, beleza, né, pode vender então. E nós pagamos menos para você nos dirigir e produzir esse filme. E aí, é claro que o George Lucas já sabia do potencial de sucesso de Star Wars. Ele já tinha toda essa primeira trilogia clássica já planejada, né? E aí ele ficou com os direitos de merchandising do filme. E aí nós sabemos o que aconteceu, né? Ele conseguiu, com uma empresa lá para a primeira Kenner, né? Para a primeira leva de bonecos, né? As grandes indústrias de brinquedo da época não aceitaram ali, porque ele negociou tudo antes do filme ser lançado, né? Apenas com os projetos ali do que seria, né? Então, grandes empresas lá como Mattel, né? Hasbro, não toparam na época. E aí conseguiram que uma empresa pequena, né, assumisse esse projeto, né, e começasse com os bonecos, né. Star Wars, como nós sabemos, tem uma infinidade de potencial ali para personagens, né, de brinquedos, de naves, veículos,
todos os tipos de seres extraterrestres, né? Mas principalmente toda uma linha de boneco ali dos protagonistas, né? Do Luke Skywalker, da Leia, do Darth Vader, do Han Solo, do Chewbacca, das principais naves e veículos, né? Então tudo esse filme foi um sucesso no cinema, é claro que isso se reverteu depois, né? Tem o seriado, não, um documentário também, uma série de documentários na Netflix sobre os brinquedos, né? Que é a indústria dos brinquedos que fizeram a nossa infância. E tem lá o episódio sobre Star Wars, de He-Man também, né? Já vou deixar aqui recomendado que vocês assistam. Esse que é outro personagem americano, né? Que fazia sucesso. Né? Mas aqui Star Wars teve uma infinidade de bonecos. Tanto que no Natal, lá no primeiro Natal, eles não deram conta de produzir todos os bonecos que estavam sendo procurados. Então eles conseguiram, eles vendiam uma espécie de uma cartela do boneco, né? A cartela do boneco, que seria uma cartela que você trocaria, né? Você ganhava aquela cartela no Natal, o brinquedo, e depois, quando os bonecos estivessem disponíveis, você só trocava, né? Pegava lá, buscava o seu brinquedo. E aí ele coloca aqui sobre a questão ali do governo, né, do governo Reagan, né? O Ronald Reagan assumiu, e aí teve toda uma questão ali, né, da política, né, dos Estados Unidos, né, de uma nova linha de pensamento e tal, mas também sobre toda a regulamentação, né, que a partir ali dos anos 70, 80, começou-se, a indústria cresceu, principalmente com Star Wars, né, depois do sucesso de vendas dos bonecos Star Wars, todas as empresas queriam o seu Star Wars, queriam os seus brinquedos. A indústria cresceu, o lucro era muito, as pessoas procuravam. Criou-se todo um nicho novo de mercado, né? Um novo ramo do mercado. E aí as empresas, claro, queriam entrar, né? Como foi o caso da Mattel, né? Que tinha ali a sua Barbie já, né? Que era um grande sucesso, mas que era uma Barbie, já era um outro contexto, né? E eles queriam também vender ali para os meninos, né? Que aí criou-se o boneco, que a princípio seria uma espécie do Conan, né? Só que baseado no Conan. Mas aí achou-se, né, que o filme que saiu lá tinha a Conan Mania, né? Mas o filme do Conan acabou sendo meio violento, esse personagem aqui. Então a Mattel achou que os direitos do Conan não seriam tão legais para usar, né, com as crianças. E aí criou-se um boneco que era uma espécie ali, como diz aqui, capítulo 7, uma mistura de Frank Frazetta com o Príncipe Valente. Frank Frazetta era o desenhista, né, de personagens de fantasia, capa, né, de capa, espada e magia, como Conan, e o Príncipe Valente, que era um herói aí de moral, né, que também de sucesso. E aí o He-Man foi um boneco criado, né, que usava essas características aí do sucesso do Conan, que também fazia sucesso lá com o primeiro filme, e as revistas e tudo mais, com o Star Wars, né, porque o universo do He-Man também tem muito ali do Star Wars, né, aquele universo futurista, né, com os lasers e naves que nós conhecemos do desenho. Só que o desenho veio depois, né, primeiro a Mattel criou o boneco, né, todo o conceito ali do He-Man, né, e até decidir como batizar o boneco. Aí surgiram as revistinhas, né? Tinha algumas revistas em quadrinhos que acompanhavam os bonecos, né? Aqui foi ao contrário, né? Isso aqui foi assim muito notório, né? Porque o Star Wars, ele foi um filme, pensado como um filme e tudo mais, para depois ser vendido com os brinquedos. E no He-Man foi o contrário, né? Primeiro a Mattel tinha o brinquedo, tinha o boneco, e aí pensou em como usar a mídia para vender o boneco, né? O boneco já estava pronto. E aí, primeiro, né, eram usados quadrinhos, que eram fornecidos juntos ali com os bonecos. E aí pensou-se, né, aí entra toda a questão da propaganda, né, porque nós estamos falando ali dos anos 80, onde o desenho do He-Man, ali, os episódios, seriam considerados como uma propaganda só, né? Não era uma propaganda dentro do desenho, né? Como eram os Flintstones lá usando um produto. O próprio desenho era uma propaganda, né? O desenho, o episódio de meia hora, lá de 20 minutos, era uma propaganda do brinquedo, do He-Man, né? Então, como isso seria regulamentado? Né? Porque ainda tinham outras propagandas, né? Entre os intervalos do desenho,
ainda tinha propaganda dos brinquedos e de outros produtos, né, de outros brinquedos, tudo mais para as crianças. Então, como isso seria regulamentado? Só que é claro que depois que as indústrias começaram a ganhar muito dinheiro, depois do Star Wars e outros brinquedos que se seguiram, né, no comecinho dos anos 80, as empresas começaram a rebater essas comissões lá dos pais que vinham lá dos anos 60 e regulamentavam um pouco do consumo e da propaganda na televisão, né? E aí as empresas começaram a fazer lobbies para conseguir remover essas regulamentações, né? Diminuir a regulamentação para que isso pudesse ser veiculado. Então começou-se lá com lobbies de empresas lá que usavam dentro lá dos políticos, né, para que as leis fossem liberadas, né, nesse sentido, para que as comissões fossem menos rígidas, né, e aí vem os anos 80, que é o foco da nossa conversa aqui, que nos anos 80, quando saiu lá a He-Man e tudo, essas regulamentações já estavam muito mais brandas, né, e aí vem aquela festa, foi uma festa para o público infantil e para este mercado que vendia para o público infantil. Né? Fazendo já o paralelo, nós temos aqui no Brasil, nosso anos 80. Né? Eu tenho um vídeo recente aí falando do Balão Mágico, né? O Balão Mágico que era o grupo infantil, mas que tinha o programa na televisão também, né? Que saiu um documentário aí recente, né? Tem um vídeo bem legal aí do Balão Mágico, recomendo também. Mas aqui no Brasil, claro, nós tivemos aí Show da Xuxa, lá no final, né, na segunda metade dos anos 80, com brinquedos e propagandas liberados para crianças, né, de todas as idades. Aí a gente, né, quem viveu os anos 80 sabe. Né, produto da Xuxa tinha tudo, né? Alimentos, bolacha, iogurte, brinquedos de todas as formas, roupas, bonecas, enfim, eram linhas infinitas de brinquedos e produtos, né? Com o Show da Xuxa, com os personagens, né? Com Thundercats, He-Man, Tartarugas Ninja, nós já vamos falar das Tartarugas Ninja aqui. Produtos, né, de filmes como Caça-Fantasmas, que também tinha um desenho, depois brinquedos, videogames, né, nós tivemos aqui no Brasil aí. A Turma da Mônica é um exemplo aqui no Brasil, né, dessa questão de publicidade para criança. A Turma da Mônica tinha, claro, além dos gibis, dos gibizinhos, tinha produtos infinitos também, de todas, né, tudo que você podia imaginar para crianças, para adultos, tinha da Mônica, né, na parte de alimentos, vestuário, brinquedos, videogames, né, que é o jogo do Mega Drive, que foi relançado aí pela Tectoy, né, mas tinha o jogo do Master System, Turma da Mônica, fez muito sucesso, né, a Tectoy trouxe aí essa versão dos jogos da Mônica, né, então a regulamentação era liberada aqui no Brasil também, né, a programação infantil diária ali na Globo, né, que começou também nos Estados Unidos com He-Man, né, então depois dessa liberação né, depois da liberação ali, que ficaram, as leis ficaram mais brandas, né, dessa publicidade para as crianças, o He-Man passou a ser diário. Né, e aí sim, a primeira temporada de He-Man são 160 e poucos episódios, e aí com episódios diários, né, que mudou também a programação nos Estados Unidos, né, que começou lá com aquele Saturday Morning, né, que passava os desenhos no sábado de manhã, e passou a ser diário. Então as crianças lá nos Estados Unidos assistiam 7 horas da manhã, antes, né, de ir para a escola, e 4 horas da tarde, né, depois que elas estavam em casa. Criou-se então esse horário também de programação infantil diário, com episódios diários do He-Man. E foi o que nós vivemos aqui no Brasil, né, com o Show da Xuxa, Angélica, enfim, todas as programações infantis que nós tivemos até o começo dos anos 90, né, com episódios diários, né, das 8 da manhã até o meio-dia, e episódios de vários desenhos, né, incluindo aí, claro, He-Man. Você é criança, você não assiste só um desenho, você está vivendo aquele desenho, né, de uma certa forma. Quando uma criança lá de 8 anos assistia He-Man, ela não estava só assistindo o desenho, ela estava junto naquela aventura com He-Man, né, vivendo, conhecia aqueles personagens, era amigo daqueles personagens, né, de uma certa forma, com a imaginação, que é claro que é particular da criança, né? Um adulto assistindo aqui o novo He-Man, ele não vai ter essa mesma sensação de uma criança de 8 anos assistindo He-Man e vivendo aquela aventura, né? Um adulto assistindo, ele vai gostar, vai curtir, mas o mundo da imaginação particular de uma criança, nesses anos de formação,
né? Isso nós guardamos com muito carinho, né? É isso que o Box Brown trabalha aqui. Então é comum você ver aí, isso não é He-Man, né? Acabaram com a minha infância. Né? Alguns produtos conseguem agradar, aí é uma geração, tanto a geração que assistiu algum produto. Nós tivemos muito revivals, né? Tem séries aí, filmes do Transformers novos. Tem um novo Caça-Fantasmas aí, uma nova geração, né, do Caça-Fantasmas, um filme novo. Eu achei legal também. Tem a série de filmes aí dos Transformers. Tartarugas Ninja está voltando agora, né, com tudo aí, com uma animação nova que eu achei bem legal também, aí da Nickelodeon. Tem a volta aí, né, dos videogames, né, com Mario, aí o filme do Mario, a animação do Mario, os filmes do Sonic, né? Então, e tudo isso na nossa infância não era só um jogo, um filme, um brinquedo, né? Aquilo era parte do nosso mundo, da imaginação. E é claro que nós queremos que aquilo seja igual e manter de uma certa forma, né? Então, claro, e um filme novo aí não vai acabar com aquilo que você viveu. E talvez, né, seja aí um ponto de partida que vai criar este mundo para uma nova criança, né? E aí fica aí os questionamentos, né? Até que ponto isso é benéfico ou não, né? Mas o Box Brown fala aqui também sobre como ele também viveu, claro, essa geração e tem carinho e consome, né, esses produtos. Tanto que nós temos aí essa linha Revival, né? Nós temos vários aí brincando, né? Eu peguei um desse aqui para pôr no cenário. Eu tinha quando criança aí os bonecos, alguns bonecos aí do He-Man, entre outros, né? Do Rambo, do Karate Kid, enfim. E agora a Mattel está relançando essa linha clássica aí do He-Man, né? Então tem muita coisa aí que está sendo feita em cima da nostalgia, né? E aí tem gente que acha isso mais positivo, menos, né? Até que ponto isso é benéfico aí ou não para a nossa formação, mas está aí, né? Então, eu mesma falo aqui muito sobre nostalgia, né? Eu quero dividir essas lembranças com quem tem lembranças aqui no caso, nossa realidade brasileira também, né? Com alguns filmes, jogos, séries, que eu trago aqui justamente por isso, né? Que eu tenho muito essa memória afetiva e gosto aí de compartilhar com, de repente, você assistindo aí, que também tem alguma memória similar, algum carinho similar por aquele produto, né? Eu digo produto, mas, né, um item também cultural, né? Que a qualidade também faz a diferença, né? Na minha opinião pessoal, agora, né, a questão do Star Wars aí, Marvel, quando é uma produção de qualidade, as pessoas gostam, né? Não é questão de você se manter fiel a algum produto, né, original, né? Algum quadrinho, filme original, mas é a questão de qualidade. Como nós temos em Star Wars Mandalorian, né? Quando é um produto bem de boa produção, de bom roteiro, de boa atuação, as pessoas gostam, né? É isso, né? Quando é um filme feito apenas como caça-níquel, às vezes não funciona, né? E as pessoas não gostam tanto. Então fica aí a minha opinião também pessoal. Vídeo longo, espero que você, se você assistiu até aqui, muito obrigada, né, pelo carinho, por estar ouvindo até agora. E por favor, se você ouviu até agora, se tem interesse por esse assunto, curtiu, deixe aí sua opinião sobre a nossa questão da nostalgia e sobre o efeito He-Man na nossa formação, no nosso consumo hoje de nostalgia também. Obrigada, beijo no coração de todos.